Pronto. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ó, então vamos lá. Semana 12. São 7 peças no sistema mongeano feito à mão livre. Lista de exercícios 2. Onde se encontra essa lista de exercícios 2? Ela está na sala virtual de vocês, em materiais de apoio da semana 11. Beleza? Vamos lá. Semana 13. Semana 13. Semana 13. Vocês vão fazer... Eles devem ter feito, né? Vai botar em dia aí que está faltando alguma coisa, né? Quem está faltando. Semana 13. São 5 desenhos de vistas ortogonais. Vocês vão fazer 5 vistas ortogonais com material de desenho. Vai escolher 5 para fazer as vistas ortogonais com material de desenho. E isso é da lista de exercícios 2. Lista de exercícios 2. E como eu falei, essa lista de exercícios 2, ela está anexada na semana 11 em materiais de apoio. Ô, professor. De desenho, utiliza os esquadros, né? É, com os esquadros, com a régua, tudo direitinho. Fala, Malu. Professor, então, tá dizendo que a da semana 12 é a mão livre. Isso. Então, Isso. Semana 12 é mão livre. Não, semana 13, desculpa. Não, semana 13 é com material de desenho. Semana 13 é com material. E eu ainda vou mais existe uma além. confusão. Eu também acho que eu fiz. Eu também acho que tá com confusão. Eu fiz 3 desenhos, eu anotei 3 desenhos de vistas ortogonais, que assim eu disse, eu tô muito bonzinho, de 5 vai para 3. Alguém concorda comigo? Foi, eu fiz também, já entreguei. Não, é porque a minha já eu estão fiz, já entreguei. Eu não entreguei porque eu achei confuso. Foi na quarta-feira, dia 16/6. Eu já entreguei no finalzinho da aula, o senhor fala, parece realiza o essa Chaves, atividade né? aqui, A eu sala só de aula do coloco só Chaves. 3. Foi. Bora aí, o negócio é 3, viu? Vamos lá, a O pressão senhor da fez turma, minha 3 gente, é na 3. primeira semana e as 7 na outra. Tá certo. Então vamos embora. Semana 14, então. Vai. Semana 14. Semana 14, vocês vão fazer 10 peças na malha isométrica. É o da malha isométrica. Só 10 peças em perspectiva isométrica. Na malha isométrica. Certo? Essa lista de exercícios da malha isométrica, ela se encontra na semana 14. Se encontra na semana 14. Beleza? Ok. Se encontra na semana 14. Tranquilo, semana 14? Semana... Professor, quantos são? A 14 são 10 peças só lá só na malha. Só na malha. Só tá certo. Na malha. Que a gente faz 5, né? Não, aí não. É sacanagem, gente. Vai. Ô, professor. Oi. Essa da malha é mão livre ou é com material de desenho já, né? Só com a régua. Só precisa da régua. Tá. Só a régua. Régua e lápis 6B. Semana 15. Semana 15. Agora, lembrando que eu vou abrir o sistema para vocês anexarem. Vocês deixam tudo pronto para anexar na próxima aula. Ou na próxima semana. Segunda e terça, porque na próxima aula é só para quem está faltando anexar. E ver alguma dúvida assim. Semana 15. Era para fazer as 10, mas eu estava bonzinho, disse 4. Tá aqui. Semana 15. 4 das 10 peças para fazer em perspectiva isométrica, do jeito que eu desenhei. Todas as aulas estão no YouTube. No YouTube está tudinho. Então, na semana 15, você vai escolher 4 daquela lista de exercícios 2. 4 peças da lista de exercícios 2 para fazer com material de desenho
a perspectiva isométrica. É semana 15, tá? Semana 16. 16 e 17, certo, pessoal? 16 e 17 é a mesma coisa, tá? 16 e 17 é a mesma coisa. É construção de perspectiva cavaleira. Aí eu disse para vocês fazerem 3 para o dia 16, para a semana 16, e 3 na semana 17. Então, semanas 16 e 17, perspectiva cavaleira, vai fazer 3 da semana 16 e anexa na semana 16, e 3 para anexar na semana 17. A lista de exercícios que vocês vão escolher, essas 3 e 3 de perspectiva cavaleira, se encontra em materiais de apoio na semana 16. Está lá no Classroom de vocês. Semana 16, onde tem materiais de apoio, já está lá essa lista de exercícios. Então, nessa lista de exercícios, que está da semana 16, vocês vão escolher 6. 3 para anexar na semana 16, 3 para anexar na semana 17. Beleza? Semana 18. Semana 18 vai ser, que era para ter sido no sábado, né, no dia 31, que eu voei também nessa data. Aí a semana 18 vai ser uma construção de perspectiva com um ponto de fuga. Semana 18, uma construção de perspectiva de um ponto de fuga, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, semana 18, uma construção só, um desenho só, com perspectiva de ponto de fuga. Um ponto de fuga. Aí, semana 19, vai ser da data de hoje, semana 19. Vocês vão anexar um desenho, só um desenho, com perspectiva com 2 ou 3 pontos de fuga. Você escolhe se quer fazer com 2 ou 3 pontos de fuga. Isso é a semana 19. Perspectiva com 2 ou 3 pontos de fuga. 2 ou 3. E a semana 20, que vai ser próxima quarta, que é dia 11, que é a última, certo? A semana 20. A semana 20, que vai ser na próxima quarta, dia 11. A semana 20 vai ser uma semana de fechamento. Não vai ter atividade na semana 20. Então, semana 20 vai ser uma aula só para... Kleber, não deu tempo de anexar as atividades. Então, vai anexar durante a minha aula na semana 20. Certo? Que é a próxima quarta. Kleber, eu fiz 8, está faltando uma. Me ajuda aqui a fazer. Então, na próxima semana, dia 11, é só para isso. Só para vocês anexarem, fecharem. Eu invento quem está com alguma pendência, para a gente fechar tudo direitinho. Certo? E aí, dia 11, a gente espera terminar todo mundo dia 11, né? Aí, o dia 14, né? 11 é dia 14, é o dia que eu tenho que digitar, fechar o sistema. E aí, no dia 18, caso alguém precise, que eu espero, pelo que eu vi aqui da primeira unidade, eu acho que ninguém vai precisar fazer prova final, tá? É só tentar entregar o máximo possível de atividades, tentar colocar em dia, né? Para não ter que fazer prova final. Porque prova final seria você fazer as atividades que você falta fazer. Então, vamos ver se dia 11 a gente libera todo mundo. Professor, Isso aí a gente vai saber a nota da gente da primeira unidade antes de pegar da segunda ou vai pegar tudo junto? Vai, eu vou colocar no final de semana. No final de semana eu vou deixar tudo em dia. Tudo em dia no final de semana.
Estou preparando aqui o café com Coca-Cola para não dormir no sábado e meter bronca, deixar tudo pronto. Fazer a maratona aí. Ô, Kleber, Oi. ainda tá faltando colocar umas aulas lá. Você vai colocar esse final de semana? Vou colocar tudo no final de semana, né? Tá faltando um bocado no Ivanildo, na verdade. Na verdade, eu estou faltando quase a segunda unidade toda. Só botei para vocês anexarem a atividade da semana 12 e 13. Então, estou faltando... Eu estou falando a gravação das aulas. Não, estão todas no YouTube, já estão todas. As aulas estão todas. Ah, é? Eu procurei e não achei. Vou dar uma olhada de novo, então. Tá. Se a senhora souber qual foi que a senhora não achou, eu mando o link aqui agora para a senhora. Manda, então. Qual é a da semana que a senhora não achou? 17 e 18. A semana? Semana 17 e 18. A semana 17 foi da semana passada, não foi? Deixa eu abrir aqui o YouTube. A semana 18 é a de hoje, não tem ainda não. Ah, é a de hoje? Eu pensei que hoje era 19. 19 é a próxima, então, né? A 18 é o sábado. É o sábado. É porque o sábado não teve, é assíncrona. Mas a 17, deixa eu colocar. Ah, essa aí foi a sobre a perspectiva. Deixa eu ver qual foi. Perspectiva isométrica. É essa ou não? Não, a da... Cavaleira. Ah, professor, a cavaleira que eu não tenho. Não achei a cavaleira. Isso, é da cavaleira. Vou botar agora aqui. Eu assisti. Deixa eu colocar agora aqui no link que a senhora já vê. Tá lá no YouTube, se a senhora, tá aí o link, mas qualquer coisa a senhora entra no meu canal, deixa eu ver como é que tá lá. Tá normal, tá? Aula IFPE 28/7/2021, perspectiva cavaleira. Tá bom, obrigada. Porque ela é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, é o quinto vídeo. É o quinto. E a do dia... Poxa, tá passando algum vídeo aqui. E a do dia 21 também foi de cavaleira. Tanto do dia 21 quanto do dia 28 estão aí, as duas de perspectiva cavaleira, 21 e 28. Conseguiu pegar o link? Peguei, professor. 3 aulas seguidas de... Foi eu que abri aqui, aí ficou fazendo. Ah, tá. Eu estava vendo, mas eu já peguei. Pegou, pronto. Aí tem todas aí, as aulas estão todas. Inclusive, eu já coloquei uma aula sobre ponto de fuga hoje. Uma aulinha de 1 hora que eu fiz com o pessoal da manhã. E eu fiz de um jeito de manhã, vou fazer de um jeito diferente com vocês. Por que eu vou fazer de um jeito diferente? Porque aí vocês assistem, se quiserem assistir o da manhã, e ver o da tarde aqui, eu fiz de 2 maneiras diferentes. Com o pessoal da manhã, eu fui desfazendo aqui, escrevendo na mesinha digital, já está postado lá, eu coloquei aula CG, IFPE 4 de agosto de 2021, ponto de fuga. E agora eu vou fazer com vocês, mostrando alguns videozinhos, certo? Para ficar de 2 formas diferentes, tá? Para ver se é melhor assim ou se é melhor do outro jeito, então fica as 2 gravações. Aí vão ter 2 aulas hoje. Uma que tá a aula CG e essa de vocês que eu vou botar a aula V. Aí vocês olham as 2 para vocês verem. Beleza? Isso aqui já está gravando, né? Que eu vou estar postando. Então, chorem não, gente. Final de semana, vamos maratonar todo mundo? Vamos, todo mundo junto. A gente faz uma live, fica todo mundo maratonando, só que ninguém fala nada. Todo mundo só aparecendo aqui no Classroom, para um dar apoio no outro. Quando tiver vontade de desistir, aí olha o outro fazendo. Abrir uma aula aqui no sábado e a gente ficar aqui junto, fazendo. Beleza? Gente, alguma dúvida? E mais uma vez, como eu disse, eu tenho 21 anos dando aula, nunca me atrapalhei tanto como dessa vez. Eu acho que juntou tudo, né? Vestibular, não emendou, não teve férias agora em julho, aí eu terminei parando tudo. Enfim, a culpa 100% minha. Bom, então vamos lá. Então, de hoje, a gente tem aí para trabalhar justamente a parte de perspectiva de um ponto de fuga. Não, a culpa foi minha. Vou colocar a culpa na pandemia, não, Mari. A culpa foi minha mesmo. Quer dizer, pode ter sido influenciado pela pandemia, mas culpa minha mesmo. Eu não aguentei, não, pronto, não. Pedi pinico no mês de julho. Foi... Falar em sanidade mental, vocês estão vendo nas Olimpíadas, né? Muita coisa falando sobre isso, né? Aquela dos Estados Unidos, esqueci o nome dela, desistindo, né, de disputar as finais, enfim.
Vamos embora, tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, vamos se ajudar. Sábado, quem quiser, manda mensagem para mim pelo Instagram. Kleber, vamos ficar todo mundo junto, tá? Eu abro uma sala aqui, a gente fica todo mundo com a câmera aberta, todo mundo se olhando para se ajudar. Manda para mim que eu vou estar aí no sábado logo cedo, sentado, metendo bronca, trabalhando. Então, quem quiser, diga aí que a gente se apoia, se junta e vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Então, vamos começar passando aqui um videozinho sobre a introdução um pouco da perspectiva de ponto de fuga. Como eu disse, vou postar alguns videozinhos. Aí, já está no YouTube. Eu me preocupei até nesse de YouTube hoje de manhã. Eu lembro, acho que foi do Ivanildo na aula passada, dizendo que quando eu compartilho a tela, às vezes fica pequenininho para ver, né? Quando vai no YouTube. Mas esse vídeo de hoje de manhã, eu dei uma mexida nele para ficar grande. Então, tem a construção, eu fazendo aqui na mesinha digital. Tem essa outra introdução que eu vou colocar aqui. Então, a gente vai fazendo aí de uma maneira, mas lembre-se, no YouTube, na data de hoje, 4 de agosto, vão ter 2 vídeos. Um aula CG, um aula V. Vocês assistem e veem o que vocês acham melhor de estar compreendendo. Então, qual é a ideia da perspectiva de ponto de fuga, gente? A ideia da perspectiva, e estamos juntos, todo mundo junto, todo mundo junto. Se tivesse presencial, eu ia com certeza lá para o campus, a gente ficava todo mundo junto trabalhando. Mas como não está presencial, a gente se junta aqui online. Tá? Então, qual é a ideia da perspectiva de ponto de fuga? É um tipo de perspectiva que geralmente vocês de arte gostam mais do que as outras. Geralmente, não a regra. Hoje de manhã teve uma menina que disse que gostava mais da parte de cavaleira isométrica. Mas eu acho que essa aqui vocês vão gostar mais. Porque essa construção vocês vão usar a regra, lápis, borracha, imaginação e criatividade. Acabou-se. Então, vocês vão botar aí a criatividade de vocês, a imaginação de vocês. Então, vamos começar dando uma ideia aí do que é a perspectiva de ponto de fuga, que a ideia é você chegar, como se tivesse, tipo assim, pronto, eu daqui mesmo, aqui eu estou vendo a janela. Então, na minha janela que está aqui na minha frente, estou vendo onde eu moro, um bocado de prédio, né? Só vê prédio. Então, um bocado de prédio, mas quando você olha para algum lugar, mesmo distante, eu consigo ver bem distante, porque não tem nenhum prédio bem na frente, mas tem do lado assim. Se você olhar, você tem aquela sensação de como se os prédios, as linhas do prédio fossem convergindo para o mesmo local. Se você olhar, se você tiver uma janela aí para olhar, quer seja, sei lá, um quintal, uma árvore, qualquer coisa. Enfim, tentem perceber que se você tentar olhar para o horizonte, você vai ter a impressão de que as linhas elas estão convergindo para o mesmo lugar. Essa é a ideia da perspectiva de ponto de fuga. Você teria uma linha do horizonte, como se fosse a sua linha de visão, e você tenta convergir os pontos para lá. É você tentar representar, como a gente já falou desde o começo, perspectiva é a ideia de você colocar no papel algo que você está vendo tridimensional. E aí as técnicas de perspectiva são justamente as técnicas que vão aproximando muito mais da realidade. Então a gente viu a técnica de isométrica, a técnica de cavaleiro e agora a técnica de ponto de fuga. Vamos começar um videozinho rapidinho de 10 minutos, só para dar uma introdução. Vou jogar aqui para vocês uma introduçãozinha bem rapidinha, que eu acho bem legal. Aqui. Então vamos lá. Já vou direto ao que interessa. Pra gente chegar aí, deixa eu tirar o F. Eu vou usar em alguns momentos do vídeo e que tem muita gente que ainda tem preconceitos com relação a isso, porque eu já vi pessoas comentando na internet que um verdadeiro artista, um verdadeiro desenhista nunca usa régua para fazer os seus desenhos. Só que isso é uma grande mentira, porque o fato de você usar régua não vai fazer com que você se torne menos artista ou mais artista, isso não tem diferença nenhuma. Desenhar com pontos de fuga já é um pouco complicado, é um pouco confuso de entender no começo, então se você se sentir mais seguro usando régua, use à vontade, não tem problema nenhum. É um tipo de desenho que dá para fazer tranquilamente com régua ou sem régua, aí vai de cada um mesmo, porque arte, desenho é uma coisa muito única, é uma coisa muito pessoal, então isso vai da pessoa mesmo, do estilo dela, das suas preferências, das suas habilidades técnicas. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou usar régua em alguns trechos dele, e em outros não, para vocês verem que é possível sim fazer desenhos com ponto de fuga das duas maneiras. Bom pessoal, para começar essa videoaula, eu vou fazer uma linha horizontal aqui na folha, e essa linha é uma linha imaginária que determina qual é a altura dos olhos
de um observador em relação àquela paisagem ou em relação àquele objeto. Então, por exemplo, se tivéssemos um personagem aqui, uma pessoa nesse cenário, essa linha vai estar situada na direção dos olhos dela, na mesma altura. E o que acontece? O que estiver acima dessa linha, o personagem vai conseguir ver a parte de baixo dele, dessa maneira que eu estou fazendo aqui. O que estiver exatamente em cima da linha do horizonte, ou seja, na mesma altura dos olhos do observador, ele vai enxergar aquele objeto totalmente de frente, ou seja, ele não vai enxergar nenhuma parte de cima e nem a parte de baixo. E por fim, o que estiver abaixo dessa linha do horizonte, o observador enxergará esse objeto visto de cima, da maneira que eu estou fazendo aqui. Agora aqui eu vou dividir a folha no meio e do lado esquerdo eu vou fazer exemplos de desenhos com um ponto de fuga e do lado direito com 2 pontos de fuga. E eu vou começar pelos desenhos com um ponto de fuga e esse ponto eu posso posicionar ele onde eu quiser ao longo dessa linha do horizonte e eu vou colocar ele bem aqui no meio para eu poder aproveitar melhor o espaço que eu tenho aqui para trabalhar. Tendo o ponto de fuga marcado, eu vou começar a fazer algumas linhas saindo dele e eu vou fazer um exemplo aqui simples de um retângulo para vocês verem como funciona. Então, o que eu posso fazer? Tem nessas linhas, eu vou pegar e vou marcar uma lateral do quadrado aqui. E daí eu consigo escolher se o quadrado ele vai estar para cima ou se vai estar para baixo. Aí vai a preferência de vocês. No caso, eu vou trazer ele para cá. E vou trazer aqui para o lado também e vou fechar aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, que ele não tem uma linha saindo do ponto de fuga, e vou traçar desse jeito. E daí a partir disso eu já vou conseguir traçar as laterais dele desse jeito aqui, seguindo as linhas. E feito isso, já temos o desenho de um quadrado totalmente em perspectiva a partir de um único ponto de fuga. E como ele está acima da linha do horizonte, a gente consegue ver ele meio por baixo, então a gente consegue perceber essa face inferior aqui dele. Agora, desse lado aqui, eu também vou fazer o desenho de um quadrado, só que usando 2 pontos de fuga. Então, eu vou posicionar um aqui e o outro aqui, um de cada lado. Então, eu vou ter linhas saindo de cada um desses pontos e elas vão se cruzar em algum momento para poder formar as figuras e a perspectiva também. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma linha aqui e uma linha aqui, desse jeito. E daí eu vou fazer duas um pouco mais alto, dessa maneira aqui, porque como é um quadrado que estamos fazendo, precisa ter 4 lados. E imaginem que esse desenho é o mesmo quadrado, só que girado. Então eu vou pegar essa aresta e vou descer ela aqui, desse jeito. E daí eu vou precisar traçar linhas do ponto de fuga que vem até aqui. Então uma vem aqui assim e a outra assim. O maior problema com pontos de fuga, a maior dificuldade eu acho, é que as pessoas acabam se confundindo com as linhas, porque as linhas se cruzam em vários pontos, então às vezes é difícil até saber qual linha que você tem que usar para fazer o seu desenho, mas fiquem tranquilos que com a prática frequente vocês vão conseguir entender melhor como funciona e tudo vai ficar mais fácil. No caso aqui eu vou usar essa última linha para descer a lateral do quadrado aqui, e a mesma coisa desse lado aqui. E agora falta ligar esse vértice ao ponto de fuga e vice-versa. E com isso eu já tenho o desenho do meu quadrado, visto de baixo também, só que usando 2 pontos de fuga ao invés de 1. E o que você consegue perceber aqui, qual que é a principal diferença entre desenhos com um ponto de fuga e com 2 pontos de fuga? Em desenhos com um ponto de fuga, que nem esse daqui, você sempre vai ter uma face que ela não vai estar distorcida, ou seja, essa face aqui, ela está vista totalmente de frente, enquanto que aqui, com 2 pontos de fuga, todas as faces estão distorcidas, você não tem nenhuma vista de frente. E essa é a maior diferença entre essas duas técnicas, e em qualquer desenho com pontos de fuga, seja com 1 ou seja com 2, vocês vão conseguir perceber essas características facilmente. Bom, aqui na parte com um ponto de fuga agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o desenho de uma casinha bem simples. Então eu vou começar com 2 linhas aqui em cima, que eu vou usar para fazer o telhado da casa. Então eu vou começar aqui com o formato do telhado,
que é um triângulo desse jeito. E daí esse ponto, ele vai ser ligado também ao ponto de fuga para fazer a parte do telhado. E daí eu vou trazer a base da casa até a altura da linha do horizonte. Então eu vou fechar ela assim. E aqui você não vai conseguir ver a parte de baixo da casa, porque ela tá justamente na linha do horizonte, então não vai ter distorção nenhuma. Vai ficar desse jeito, e daí você pode decorar como você quiser, e a porta e uma janela aqui também estaria seguindo as linhas do ponto de fuga. E como vocês podem ver aqui, a frente da casa é uma forma totalmente planificada, enquanto que se fizesse esse mesmo desenho com 2 pontos de fuga, a casinha estaria mais ou menos que nem esse quadrado, totalmente distorcido e visto meio que na diagonal. Uma outra coisa que eu acho interessante mostrar aqui pra vocês é que quando vocês veem exemplos por aí de desenhos com pontos de fuga, normalmente são cenários, objetos, móveis e todos retos para você poder acompanhar as linhas e fica mais fácil de fazer. Só que o ideal é que vocês não fiquem restritos a isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo fazendo um cilindro que, ao contrário do quadrado, ele não tem vértices e você acaba usando menos linhas saindo do ponto de fuga. Dessa mesma maneira aqui que eu tô fazendo, que eu tô usando 2 somente. E para isso eu vou fazer o círculo, ele também planificado, e vou puxar o comprimento do cilindro até onde eu quiser, também terminando a ponta dele meio arredondada, dessa maneira aqui. Então aqui vocês conseguem ver que eu usei as linhas do ponto de fuga mais para perspectiva do que para construção da forma geométrica mesmo. Por fim, tentem não ficar muito restrito a formas retas apenas, pratiquem bastante com outras formas também, porque assim vai ficando cada vez mais fácil e vocês vão entendendo cada vez melhor. E aqui, para encerrar, eu vou fazer mais um exemplo de desenho com 2 pontos de fuga. E dessa vez eu vou fazer uma pirâmide com base quadrada. E como a base é quadrada, tem 4 lados, então eu preciso de 4 linhas, ou seja, 2 de cada ponto de fuga, desse jeito aqui. E essas daqui, elas são da base, as 2 arestas que estão na frente. E o topo dela vai ser aqui, então é só ligar esse ponto a todos os vértices da base. Aqui eu tô apagando só para vocês visualizarem um pouquinho melhor o desenho. E aqui, como a pirâmide ela tá abaixo da linha do horizonte, ela tá sendo vista meio de cima, numa diagonal. Bom, galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E lembrando que isso daqui é só uma introdução sobre ponto. Então como vocês viram aí, isso aí é só uma introduçãozinha, tá certo? Então deu para vocês entenderem o que eu estava falando para vocês, né? Que quando você está assim, quando o desenho está acima da linha do horizonte, é como se estivesse acima da sua linha de visão. Quando você tivesse... Manda agora. Quando você tivesse... Deixa eu mandar logo esse daí. Peraí. Agora. Coloco depois no Classroom também. No final de semana eu coloco todos eles no Classroom. Eu vou colocar esses justamente na semana 18, né? Que é o do sábado. Beleza? Aí, pessoal, isso é a introduçãozinha. Então, vocês percebem que você vai puxando linhas do ponto de fuga, certo? Não tem uma angulação certa. Então, você vai somente com a régua. Estou escuro, tá melhor claro ou escuro? Não mesmo. Fica claro agora. Daqui a pouco fica escuro. Então, você puxa do ponto de fuga e você vai traçando linhas verticais e horizontais e as linhas convergindo para o ponto de fuga, que seriam as linhas de profundidade. As linhas de profundidade, elas convergem para o ponto de fuga ou para 2 pontos de fuga. Vamos ver uma construçãozinha aqui. Mesma menina, essa menina eu acho bem legal, ela é bem didática, em 10 minutinhos, 15 minutinhos ela faz uma construção. Eu comecei de manhã fazendo aqui no papel, acho que eu gastei uns 40 minutos fazendo no papel, aí achei que assim ficou melhorzinho de fazer aqui também, mas aí, como eu disse para vocês, postei as 2 aulas aí, vou postar as 2 aulas no YouTube. Uma já está lá, né? E aí vamos ver aqui como fazer um desenho com um ponto de fuga. Então vamos ver aí um desenhozinho de um ponto de fuga. Também vou colocar esse link aí para vocês desse de um ponto de fuga. Mas depois eu coloco tudo no Classroom também. Mas aí vocês já estão com esse. É fácil de achar. Vamos lá? Vou botar aí. No vídeo de hoje, eu vou fazer um exemplo de um desenho com um ponto de fuga. Então, provavelmente, o vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou mostrar todo o passo a passo do desenho aqui.
E em breve eu pretendo fazer um outro vídeo nesse mesmo estilo, de um desenho com 2 pontos de fuga. Então não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade. Bom, aqui para fazer o desenho com 1 ponto de fuga, eu vou fazer o desenho de uma rua com prédios dos 2 lados. E para começar, eu vou marcar aqui a linha do horizonte, que eu já expliquei sobre ela no outro vídeo. E eu vou colocar ela mais ou menos aqui, um pouquinho acima do meio da folha. O ponto de fuga eu vou marcar aqui, não tão no meio também. E é dele que as linhas vão sair e assim vamos construir a perspectiva. A ideia, como eu disse, é fazer uma rua aqui no meio, com prédios dos 2 lados. Eu vou começar traçando um lado da rua aqui, nesse ponto, e no caso eu não vou encostar essa linha lá no ponto de fuga, porque assim iria parecer que a rua é infinita, então eu vou trazer ela só até aqui, porque assim vamos conseguir ver o fim dela. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também. E lembrando, pessoal, que mesmo que as linhas não encostem lá no ponto de fuga, elas precisam estar naquela direção para fazer parte da perspectiva, ok? Aqui agora eu vou fazer mais uma linha próxima da primeira, para dar a altura da calçada, e com isso já temos definida a nossa rua. Agora, para fazer a largura da calçada, também partindo do ponto de fuga, vou fazer mais ou menos dessa largura aqui desse lado e um pouco maior do outro lado. Assim já temos definida a nossa rua e também as calçadas em perspectiva. Agora, desse lado aqui, eu vou colocar uns prédios um pouco mais baixos e do outro uns prédios mais altos. Então, também saindo do ponto de fuga, vamos traçar uma linha mais ou menos dessa altura e fazendo uma divisão aqui, já definimos um prédio em perspectiva. E vou colocar outro aqui logo do lado. E daí eu posso variar a altura dele, não precisam ser todos da mesma altura. Eu vou fazer ele um pouco mais baixo assim, aí vai do gosto de vocês. Aqui eu vou fazer um prédio um pouco mais alto, na verdade, mais ou menos até aqui. É só traçar do ponto de fuga e essa é a figura do nosso prédio. E como ele é mais alto que os outros, não tem nada na frente, então vamos precisar fazer também a largura dele. Eu vou pegar aqui e vou traçar uma linha paralela à linha do horizonte, que é aquela que fizemos lá no começo do desenho, e então já conseguimos fazer a profundidade dessa maneira. Assim já temos 3 prédios e aqui no fundo eu vou fazer outro mais alto, só para vocês entenderem melhor. Vou fazer nessa altura aqui, traçando do ponto de fuga. E é a mesma coisa de antes, como ele é alto e não tem nada na frente, precisamos fazer também a largura dele. Com isso, nós já temos um lado da nossa calçada pronto, com os prédios, e vamos fazer decoração, colocar janelas depois. Nesse outro lado, eu quero fazer como se fosse uma esquina, então eu vou pegar mais ou menos esse ponto e vou traçar uma linha paralela à linha do horizonte, desse jeito. Aí já vai dar a impressão de que a rua vem vindo e vira aqui. Bom, nesse ponto eu vou fazer um prédio maior, bem aqui na frente, então vou traçar uma linha do ponto de fuga até mais ou menos aqui. E esse prédio, como ele está na esquina, ele vai ter uma divisão aqui, uma linha, que seria aqui na da parede mesmo. E com isso já temos nosso primeiro prédio desse lado da rua. No meio eu vou fazer um prédio um pouco menor, e ele vem até aqui só. E no fundo eu quero fazer um prédio mais alto, então eu vou traçar uma linha assim, ligar no ponto de fuga, e é a mesma coisa dos outros casos, temos que fazer a largura dele. Aqui, para finalizar, vou fazer mais um, que vai ser pequeno e ter essa altura. Bom, com isso já temos nossa rua basicamente construída. Agora falta decorar, colocar árvores, janelas e outros elementos para vocês verem como que funciona.
Nesse prédio aqui, por exemplo, eu quero fazer um toldo nele na entrada. Então, vou fazer uma linha nessa direção aqui em cima e outra aqui logo abaixo da linha do horizonte, porque eu vou usar ela também. Daí, para fazer o toldo, eu vou usar uma linha meio curvada desse jeito. Aqui vai ser a parte de cima e aqui vai ser o tecido caído que tem na frente, que a gente pode decorar depois. Para fazer o suporte dele, vamos descer reto um traço aqui, porque ele está grudado na parede, e depois juntar assim. Tendo o toldo pronto, aqui em cima vou fazer uma fileira com 3 janelas, então vou marcar as linhas da base e do topo delas a partir do ponto de fuga. Na verdade, qualquer detalhe que vocês forem fazer dentro da perspectiva, vocês vão precisar partir do ponto de fuga para ficar tudo certo. Então, aqui já podemos marcar as 3 janelas desse jeito. E o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. As janelas, elas têm todas o mesmo tamanho, a mesma largura. Só que como elas estão em perspectiva, essa primeira janela, que está mais próxima do observador da cena, ela parece ser maior e mais larga que as outras. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa em sequência que nem tá aqui, vão diminuindo aos poucos o espaçamento entre eles e a largura também, para dar essa impressão de profundidade. Porque se vocês fizerem tudo com a mesma largura, vai parecer, por exemplo, que uma janela é maior do que a outra, que nenhuma tem o mesmo tamanho. Continuando, eu vou colocar a porta desse prédio aqui, reta assim, uma coisa bem simples que eu tô fazendo, só para vocês entenderem mesmo. Agora eu vou apagar algumas linhas aqui, só para não ter perigo de confundir. Aí, lembrando, pessoal, não façam essas linhas que saem do ponto de fuga com um traço muito forte do lápis, porque vocês vão ter que apagar elas depois. Enfim, aqui eu vou fazer 2 fileiras de janelas e uma porta embaixo, e o esquema é basicamente o mesmo do primeiro prédio que fizemos, é só marcar as janelas diminuindo o espaçamento entre elas e seguindo a direção das linhas que saíram do ponto de fuga. A partir disso, já podemos fazer decorações diversas nos outros prédios. A ideia é igual em todos eles. Aí vocês podem variar o tamanho das janelas e das portas. Aqui, por exemplo, eu vou fazer 2 janelas grandes e a porta no meio, dessa maneira. Mas no final, tudo vai ficar por conta de vocês. Eu tô só decorando aleatoriamente para vocês verem como que pode ser feito e como as linhas são usadas na perspectiva. Agora eu vou fazer um prédio aqui atrás, como se ele estivesse do outro lado do quarteirão. O esquema vai ser o mesmo de antes, só vai dar a impressão de que ele está atrás das outras construções mesmo. Bom, aqui para fazer a divisória da rua, eu vou traçar 2 linhas do ponto de fuga, dessa maneira, e vou marcar as faixas pintadas do mesmo jeito que expliquei das janelas, diminuindo o espaçamento entre elas para dar a impressão de profundidade. A partir disso, é tudo questão de decoração mesmo. Eu vou apagar algumas linhas para o desenho ficar mais limpo e para a gente poder finalizar com mais facilidade também. Vamos fazer o final da calçada aqui. E aqui eu vou fazer um buraco na calçada para colocarmos uma árvore, só para vocês verem como que é. Então, é só traçar 2 linhas do ponto de fuga e fechar com 2 linhas paralelas à linha do horizonte, dessa maneira. A partir daí, vocês podem desenhar a árvore se quiserem. E lembrando, vocês podem fazer a decoração da rua com bancos, postes, árvores, lixeiras, carros e outros elementos da mesma maneira que já fizemos tudo até aqui, respeitando o ponto de fuga e toda a perspectiva da cena. Bom, pessoal, e com isso aqui eu tô só finalizando meu desenho. Eu coloquei outra árvore nele também para ficar um ambiente mais bonito. E aqui eu não sei o que aconteceu. A câmera acabou desfocando o vídeo e não dá para ver muita coisa direito. Mas o que eu tô fazendo basicamente é deixando o desenho mais limpo. Eu tô apagando aquelas linhas da perspectiva e tô contornando tudo de novo, sombreando algumas partes, dando uma finalização no desenho. Aqui eu não acrescentei nada de novo nele. Bom, então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu vou tentar responder da melhor. Bom, então como vocês estão vendo aí, né?
tudo lá convergindo para um ponto de fuga, somente acrescenta linhas verticais e linhas horizontais para dar aquela visão de frente. E aí, vejam que tem muita coisa que você vai fazer à mão livre, né? Essa parte de cima da árvore. Mas não esqueçam que onde a base da árvore está convergindo para o ponto de fuga. Você poderia colocar um banco, qualquer coisa desse tipo. Deixa eu mostrar um que eu fiz aqui para vocês. Eu fiz na mesinha digital, né? Obviamente com a régua fica bem melhor, né? Mas eu fiz na mesinha digital. Deixa eu mostrar um que eu fiz aqui para vocês terem algumas outras ideias, né? Pra mim que tô louco para criar um quadrinho, Kleber, tá sendo bem massa. Massa, essa questão de perspectiva. O ponto de fuga geralmente é o assunto que vocês mais, que assim, o pessoal mais gosta, né? Esse assunto do ponto de fuga. Uhum. Você pode fazer em várias coisas. Tem gente que gosta de fazer animal. Tem uma menina que estava fazendo, que ela trabalha com fotografia de pessoas. E aí ela estava tendo uma ideia de pegar uma pessoa de perfil e fazer com 2 pontos de fuga, e pegar por um ângulo e puxar um ponto de fuga. Muito massa, Denis. É espetacular. Depois tu me manda os quadrinhos, viu? Me manda aí. Certo, mando. Por que tu pode fazer um quadrinho e anexar como uma atividade? Por fazer uns 2 quadrinhos e já fazer como uma das atividades. Em vez de fazer uma outra. Se ligasse? Me liguei. Beleza? Bem, eu fiz aqui fiz a mão livre, né? Esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Mas uma outra técnica também, que é parecida, que você pode fazer a partir de um retângulo. Vou mostrar para vocês aqui. Em 10 minutinhos, fiz rapidinho, né? No rabisco aqui na mesinha digital. Se vocês forem fazer um quarto, como esse que eu estou fazendo, uma sala, na verdade, como eu fiz, vocês podem fazer também usando a régua, né? Sempre usando a régua, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês se ligarem uma outra construção. Só ignore o número da semana, que isso aqui foi uma outra construção que eu fiz, mas foi noutra ordem aí. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer aqui rapidinho para que o vídeo não fique tão longo, certo? Então, você pode, por exemplo, começar fazendo um quadrado, tá? Faz um quadrado aqui, um quadradinho, certo? Faz aqui um quadrado. Aí, para trabalhar com ponto de fuga, a gente precisa imaginar aí mais ou menos a linha do horizonte. Quando eu vou fazer assim com um quadrado, é interessante que ela fique um pouquinho acima da metade. Então, posso fazer aqui. Está muito em cima também. E assim, tudo vou fazendo com esse lápis HB. Deixo o lápis 6B para o final, tá? Então, posso fazer aqui uma linhazinha como se fosse a linha do horizonte, certo? Que é onde vai ter que se encontrar o nosso ponto de fuga. Bora. Então, onde vai se encontrar o nosso ponto de fuga, certo? Eu vou fazer a mão livre, tá? Porque usar régua aqui não é algo muito feliz, não. Então, você vai imaginar que seu ponto de fuga fosse por aqui. Pronto, por exemplo, aqui bem no meio, um ponto de fuga. Kleber, eu faço o que para construir essa sala? E você pode ligar esse ponto de fuga aqui para todos os vértices, sai puxando, nosso ponto de fuga está aqui, né? Sai puxando essas linhas a partir daqui para ter referência, certo? E assim você vai construindo a sua perspectiva de ponto de fuga. Quando você começa a fazer algo assim, você tem a sensação que vai ficar tudo troncha, né? Não vai ficar não, fica tudo certinho, tá? Kleber, isso aqui poderia ser a parede de fundo da sala? Pode. Eu chegando na parede de frente? Pode. Você pode até limitar a sua parede de frente fazendo um quadrado maior aqui, se quiser. Então, eu posso até fazer um quadrado maior para fazer uma sala limitada. Pronto, isso aqui poderia ser a minha sala, certo? E isso vai dar uma sala? Vai, se preocupe não que vai gerar uma sala, certo? Então, vai gerar um quarto, vai gerar o que você quiser. Então, claro que vai chegar na hora que você vai ter criatividade, né? Usar a criatividade. Eu estou fazendo desse jeito. Você pode estar fazendo isso aí em outra situação. Claro que não ficou bem certinho aqui, né? Mas, enfim. Certo? Então, deixa eu só melhorar isso aqui. E aí você vai conseguir estar construindo a sua sala aqui dentro. Agora, o que é que eu tenho que me ligar? Eu tenho que me ligar que eu vou traçar linhas verticais, linhas horizontais, e as linhas da profundidade, qual é o segredo? Tudo convergindo para o ponto de fuga.
Isso é a ideia de perspectiva de ponto de fuga. Se tivesse mais outro ponto de fuga, eu ia ter algumas linhas convergindo para um ponto de fuga e outras para o outro, como mostra lá no vídeo 3, aí na semana de vocês. Cleber, se você quiser 3 pontos de fuga, não tem problema nenhum. As linhas vão convergir para um ponto de fuga, para outro ponto de fuga e para outro ponto de fuga. Aqui eu estou rabiscando com um ponto de fuga só. Aí vejam, isso aqui seria sua parede de fundo, aqui seria sua parede lateral, sua outra parede lateral, aqui seria seu chão, certo? Aqui seria o teto, enfim. Aí quando você sai construindo, você vai ficar pensando, isso aí vai gerar... eu vou até botar de outra cor aqui só para destacar. Lembrando que vocês podem também utilizar outras cores, tá? Se quiser. Pode usar o lápis 6B no final também, você que sabe. Então, ó, se aqui é a parede, eu posso, por exemplo, puxar daqui um sofá, por exemplo. Então, vou ligar aqui convergindo para o ponto de fuga, certo? E para cá eu vou fazer o meu sofá. Ó, tudo convergindo aqui para o ponto de fuga. Qual é que vai ser sofá? Aí vai ser a criatividade de vocês. Se eu quero puxar aqui para frente, aí eu vou traçar horizontal e vertical. E aqui, como é que eu faço outra parte do sofá? Eu preciso puxar tudo para o ponto de fuga. Tudo vai indo lá para o ponto de fuga. E aí você vai traçando algumas linhas horizontais e verticais, e o restante vai convergindo tudo lá para o ponto de fuga. E aí vai começando a gerar o que você quiser, pô. Vai gerando aqui, por exemplo, um pezinho, falando um sofá, né? Mas na verdade o desenho é um banco, certo? Lembre-se que para cá, para fechar, eu preciso convergir lá para o ponto de fuga, ó, porque o outro pezinho tem que chegar aqui nesse ponto de fuga também, beleza? Ó, tem que estar aqui alinhado com o ponto de fuga, tá? Aí eu posso colocar aqui, sei lá, quero colocar uma janela, beleza? Então, vou colocar uma janela puxando do ponto de fuga. Então, puxando do ponto de fuga, complementando com linhas horizontais, as de profundidade, tudo em direção ao ponto de fuga. Aqui, ó, vertical, aqui em direção ao ponto de fuga. Cleber, quero colocar uma janelinha aqui. Aqui horizontal, ou vertical, e a outra. Faço na horizontal, é? Não. Vai ter que vir convergindo do ponto de fuga. Tudo indo lá para o ponto de fuga. E aí você vai depois destacando com o que você quer. Cleber, quero colocar um móvel aqui. Não tem problema nenhum. Puxa lá para o ponto de fuga o móvel. Certo? Sai puxando aqui o móvel para o ponto de fuga. Então, ó, do ponto de fuga, isso com régua, né, gente? Do ponto de fuga, puxo para cá. Ponto de fuga, puxo para cá. Traço aqui horizontal. Traço aqui horizontal. Ó. Aí, ó, ponto de fuga que converge para o ponto de fuga, que converge para o ponto de fuga. E agora, como é que eu faço esse pezinho daqui? Ainda tem que você queira colocar, né? Quer que isso aqui esteja preso na parede? Então não precisa colocar mais nada, já está aqui pronto. Quer botar uma corzinha nesse móvel? Ah, claro, eu quero botar uma corzinha, eu quero botar alguma cor aí imitando madeira. Então, se você acha que quer botar, pode botar uma corzinha aqui, certo? E esse móvel está preso na parede? Tá. E se eu quiser colocar ele para o chão? Não tem problema nenhum. Coloca os pés aqui do chão, quer colocar um móvel aqui no centro, quer colocar até o chão? Então, vamos botar até o chão daquele de chão. Então, puxa para cá, ó, ponto de fuga, puxa do ponto de fuga, aí puxando o ponto de fuga, baixa um pé, baixa o outro, ó, certo? Aqui, vou colocar aqui na horizontal e fechei aqui, ó, olha lá, meu móvelzinho. Ah, quero colocar uma gaveta. Então, eu puxo para o ponto de fuga, puxo do ponto de fuga, e depois vertical, vertical. Ó, ponto de fuga, vai para o ponto de fuga, construir uma gavetinha. Ah, Kleber, eu quero colocar um tapete. Beleza, puxa do... Quer botar de outra cor? Então, bota de outra cor. E aí você vai, porque está de vermelho. Massa, então puxa do ponto de fuga aqui. Puxa do ponto de fuga aqui. Aí, horizontal, horizontal, ponto de fuga e ponto de fuga, e colocou um tapete. Aí pode botar os desenhozinhos, um tapete de bolinha, pronto, então coloca as bolinhas aqui, ó. Isso eu estou fazendo é só um rabisco, tá, galerinha? Só um rabisco. Kleber, e a televisão não vai ter, não? É? Coloca a televisão. Tudo você pode sair colocando. Vamos colocar a televisão aqui. Então, como é que eu coloco a televisão? Vou puxar para o ponto de fuga de novo. Puxei do ponto de fuga, puxei do ponto de fuga. Vertical, vertical.
foi para o ponto de fuga, foi para o ponto de fuga. Boto o pezinho aqui da minha televisão, certo? Ah, eu quero ver que está passando alguma coisa aqui. Está passando o quê? Então, coloque o que você acha que está passando aqui na telinha da sua televisão. Kleber, nessa parede de fundo eu quero colocar um quadro com o meu nome. Então, coloque aqui um quadro com o seu nome. Está na parede de fundo, eu posso colocar até assim, ó, horizontal e vertical. Aí, coloco o quadro com o seu nome. Vem lá, Kleber, sem o R, pronto. Eu boto R. Kleber. Ah, aqui em cima eu quero colocar o quadro da Mona Lisa. Não tem problema. Puxa pro ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga o limite do meu quadro. Aí, vertical, vertical. Aqui foi para o ponto de fuga, aqui foi convergindo para o ponto de fuga. Certo? E aí você colocou o quadro da Mona Lisa. Né? E aí você vai fazendo, Kleber, eu quero botar uma luminária aqui bem massa. Não tem problema. Puxo do ponto de fuga. Eita. Puxo do ponto de fuga. Quero fazer uma luminária. Então, eu puxo do ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga. Aí, vertical, horizontal, horizontal. E posso colocar aqui minha lumináriazinha aqui no teto. Certo? Com a lâmpadazinha mais ou menos por aqui assim. Então, você pode fazer a sua luminária. E aí você vai montando. Isso aqui, claro, é um rabisco muito rápido. Então tem 3 videozinhos aí explicando bem direitinho como fazer com um ponto de fuga, como fazer com 2 pontos de fuga, como fazer com 3 pontos de fuga. Tá massa? Ficou mais ou menos clara aí a ideia? Aí você pode, se quiser fechar, botar um encosto, botar uma almofada, enfim, façam o que vocês quiserem. Estão vendo que no começo o desenho fica algo bem tronchão, você acha que não vai sair nada, e de repente você começa a ter vida esse seu desenho. Não, ele começa a construir, a se ter uma vida. Isso é um exemplo de um rabisco sem pensar em nada, sem olhar em foto nenhuma, um rabisco simplesmente que eu fiz, mas vocês têm aí situações, vocês podem pesquisar na internet, ver algumas paisagens interessantes, fazer algo que vocês queiram, certo? E aí, para essa 4ª semana, só 2 construções. Kleber, depois que eu faço isso, esses excessos com lápis HB, eu posso apagar? Pode. Pode apagar o excesso, se você quiser. Pode deixar? Pode deixar. Pode botar lápis colorido? Pode. Pode botar só o lápis 6B? Pode. Criem, usem, certo? Usem o que vocês quiserem. Criem e me enviem atividade até o dia. Bom, como vocês viram aí, né? Mais uma construçãozinha aí. Esse é o link desse vídeo aí, dessa salinha que eu mostrei para vocês, tá? É bem legal, gente, de fazer essa construção, como o pessoal colocou aqui, né? Na parte Denis, Elaine, de fazer os quadrinhos, você pode usar o efeito do ponto de fuga também, certo? E pense nisso daí também, como vocês podem colocar na vida profissional de vocês também, né? Dependendo da área que vocês forem seguir, se for na parte de desenho, fazer isso daí tudo bem massa. O filme Matrix, ele foi uma tentativa de fazer uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, acho que até a 11ª dimensão, se a memória não me falha, eles fizeram. Tudo baseado em teorias matemáticas. E aí você pensar, mas Kleber, com 2 pontos de fuga é difícil. Vamos ver uma construçãozinha com 2 pontos de fuga. E aí vocês podem olhar com 3 pontos de fuga também, não tem aperreio não. Vamos lá. Vamos lá com 2 pontos de fuga. 12 minutinhos. Tá? Então, eu vou começar aqui agora fazendo a linha do horizonte e eu vou fazer ela um pouquinho mais para cima da folha. E o que isso vai influenciar? Eu vou construir a maior parte do cenário nessa região aqui, abaixo da linha. Então vai dar a impressão de que a gente está vendo esse cenário meio de cima. E eu expliquei isso no primeiro vídeo também de introdução. Então eu vou marcar aqui um ponto de fuga nessa região e o outro nessa região aqui, bem no cantinho. Então agora vocês sabem que todas as linhas vão partir desses 2 pontos. Então eu vou começar marcando aqui a rua e a esquina. Eu vou pegar desse ponto aqui, traçar nessa direção e um outro risco nessa direção aqui. E isso daqui é a nossa rua. E agora, para montar a esquina, eu vou pegar um traço que vem desse outro ponto de fuga e vou trazer ele para cá. E outra dica, pessoal, é que vocês não apertem muito o lápis,
na hora de fazer esses traços, porque vocês vão acabar apagando vários deles no final. Então é como se fosse um esboço, tentem não apertar muito o lápis contra o papel, tá bom? Agora aqui eu vou fazer um primeiro prédio que vai estar nessa região aqui da esquina, e eu quero que ele tenha essa altura aqui, então eu vou traçar dessa maneira, indo até o ponto de fuga. E daí a gente vai marcar esse vértice aqui, a gente vai subir ele reto. E nesse ponto aqui que as duas linhas estão se encontrando, a gente vai ligar ela até o outro ponto de fuga. Então dessa maneira. E agora é só a gente escolher qual que é o tamanho, a largura do nosso prédio. Eu vou fazer ele mais ou menos vindo até aqui. Ele não é um prédio muito grande. E até aqui também. Agora, para a gente fazer a parte de cima desse prédio, a gente vai ligar esse ponto de fuga aqui até a outra ponta dele, vindo até aqui, e a mesma coisa com o outro ponto. Então, a gente já tem aqui o formato do nosso primeiro prédio, que vai ser esse daqui. Continuando agora, eu vou fazer uma casa aqui do lado desse prédio, então eu quero que ela mantenha a mesma altura aqui. E eu vou fazer só o telhado dela um pouquinho mais pra cima, vou fazer vindo mais ou menos até esse ponto. Aí eu vou ligar aqui e aqui. Aqui eu tenho um formato triangular da fachada da casa e ela vai descer até a linha da rua. Então, o que falta é a gente ligar esse ponto aqui lá no ponto de fuga, nessa direção, e fazer a outra parte da casa dessa maneira. Então, aqui a gente já tem um prédio baixo e o formato de uma casa também. Nessa parte aqui eu vou fazer um prédio um pouquinho mais alto. Eu quero que ele venha até essa altura aqui, mais ou menos. Então a gente vai subir com ele aqui e ele vai vir até esse ponto aqui. Então eu vou descer o traço e daí eu vou ligar esses dois pontos nesse ponto de fuga. A gente pega a régua e marca assim. Aí eu subo ele aqui e esse ponto eu vou ligar nesse outro ponto de fuga. Então aqui vocês conseguem ver que a gente já tem o nosso prédio. Ele tá aqui, eu vou destacar um pouquinho mais. E o que eu vou fazer agora é dar uma apagada em alguns traços para o desenho ficar um pouquinho mais limpo e também para não ter perigo de confundir com as outras construções que a gente vai fazer ainda. Uma outra dica eu vou mostrar para vocês aqui agora é a seguinte. Eu vou fazer um prédio bem alto aqui nessa região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar desse ponto de fuga aqui, vou fazer a altura dele. E eu quero que ele venha até aqui, mais ou menos. Só que assim, ao invés de você ficar sempre fazendo o traço inteiro ao longo da régua até o ponto de fuga, você pode optar por fazer o traço só na região que você vai utilizar ele. Então, no caso aqui, mas sempre lembrando que ele tem que estar necessariamente indo em direção ao ponto de fuga, mesmo que você não esteja usando régua para fazer o seu desenho. Então, aqui agora eu tenho esse traço. E eu vou ligar ele até aqui em cima, eu subo reto, até aqui, e o prédio vai vir até esse ponto aqui. Subo aqui reto também. Então, essa parte aqui eu não vou usar ela, eu posso apagar. E o que eu vou fazer agora vai ser ligar esse ponto aqui nesse outro ponto de fuga. Então, eu pego e ligo aqui e depois eu faço a largura do prédio dessa maneira. Então ele tá vindo até aqui e eu posso apagar esse traço. Aí uma coisa que é bem importante eu falar, aqui para fazer o vídeo eu tô usando uma régua para fazer os desenhos,
Só que isso não é necessário, tá bom? Você usa só se você quiser e se você se sentir mais confortável com isso também. Porque dá pra fazer um desenho de ponto de fuga perfeitamente sem régua, só que demora um pouquinho mais, mas dá pra fazer sem problema nenhum. Então eu vou fazer um outro prédio aqui em cima, um pouco maior do que os outros ainda. Então eu vou traçar ele aqui. E eu vou descer ele nessa direção. E aqui também. E vou ligar esse ponto até o outro ponto de fuga. Só que esse prédio não vai ser muito largo, eu vou fazer ele só até aqui. É um prédio mais estreito. Vou fazer mais um prédio nessa região aqui. Aí é só questão de como que você quer construir o seu cenário, se você quer colocar mais prédios, mais espaços em aberto. Essa parte de fazer a construção vai de cada um, ok? Então aqui a gente já tem basicamente a nossa cidade. E agora eu vou fazer a calçada da rua. Eu vou fazer ela mais ou menos com essa largura. E a mesma coisa desse outro lado aqui. Vou trazer até aqui, mais ou menos. E agora eu vou fazer mais um prédio vindo até aqui. Esse é um prédio menorzinho. Então assim a gente já tem a figura da nossa rua e da nossa esquina com os prédios. Gente, e assim, vocês podem, por exemplo, começar a decorar esse lado aqui da calçada e esse lado aqui também. E vai ser praticamente a mesma coisa que vocês vão ter que fazer. Então eu vou fazer um prédio aqui, por exemplo, só para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer com que ele tenha, deixa eu ver, essa altura aqui. E eu vou ligar esses dois pontos lá no ponto de fuga. Então quer dizer que nessa região aqui a gente não vai conseguir ver a calçada, porque o prédio ele é mais alto do que a calçada e ele vai estar em cima. Então a gente desce reto aqui, assim. E essa parte da calçada a gente pode apagar porque não vai aparecer. E eu vou fazer um segundo andar aqui também, então vai ter essa altura. Aí eu ligo nesse outro ponto de fuga, vai vir até aqui e até aqui. E daí eu ligo assim. Desço a parede dele aqui e ligo assim. Aí então essa parte não vai aparecer. E parece que fica estranho porque fica um formato bem diferente, bem distorcido. É aí que muita gente acha que tá fazendo errado, só que na verdade o desenho com dois pontos de fuga, ele costuma ter bastante distorção mesmo, principalmente assim em regiões mais afastadas, mas aqui tá certo, tá? Vocês podem ver, por exemplo, que todas as linhas, elas estão alinhadas diretamente com o ponto de fuga. Então tá tudo dentro da perspectiva mesmo, ok? Então agora o que eu vou fazer vai ser apagar linhas desnecessárias. As linhas que ficam passando dentro dos prédios. A linha do horizonte, lá do fundo, que são coisas que a gente não vai usar mais. E o que a gente vai fazer agora vai ser basicamente passar o desenho limpo e decorar colocando árvores, postes, janelas e o que mais você quiser também. Então eu vou fazer isso daqui agora para vocês verem, mas eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo e muito cansativo também. É só ficar de olho e acompanhar aí todo o passo a passo.
Bom, pessoal, então é isso. Eu já vou parando o vídeo por aqui. E espero que vocês tenham entendido e que tenham conseguido fazer também. E ponto de fuga é um assunto meio complicado, porque muita gente tem dificuldade. É meio complicado de entender no começo, porque ele é bem confuso. Tem muitas linhas que ficam cruzando umas às outras. E se você seguir passo a passo e treinar bastante, que nem eu fiz aqui, vai ficar cada vez mais fácil, pode ter certeza disso, ok? Então deixe seu like nesse vídeo, seu comentário com sugestões e opiniões também. Se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito na divulgação. E assim também vocês não perdem mais nenhum outro vídeo novo. Bom, então como vocês viram aí, né, gente? É uma construção que... Olá, sou Mika Takahashi, ilustradora e artista. É uma construção que é bem gostosinha de fazer essa construção. Acho que é das melhores que vocês acham de fazer, tá certo? Deixa eu ver o que é acadêmico aqui. Deixa eu parar de gravar. Então, essa aí é a aula dessa semana. Como eu disse, são duas construções de ponto de fuga. Uma vocês vão anexar na semana 18 e uma vão anexar no canal 19. Boa, Denis. É massa lá esse canal dela. Bem legalzinho. Tem muito... Todos os dois exercícios, Kleber, vai ser com 2 pontos de fuga, 2 ou mais, ou pode fazer com um ponto de fuga só? São duas questões, são duas. O da semana 18 é 1 ponto de fuga. E o da semana 19, ou 2 ou 3. São 2 desenhos. Massa. Esse canal dela... Eu construí hoje, que eu fiquei muito... Bom, foi muito boa, velho, o vídeo. Acho que eu já vou fazer hoje. E tem muito, pô, no YouTube tem muitos vídeos. Esse eu escolhi porque dá pra ver mesmo a posição da mão dela, né? E são 10 minutinhos o vídeo, 10 a 15 minutinhos. Então fica bem legal. Ela explica muito bem, pô, deu pra pegar muito rápido. Tem no como eu disse, o outro que eu coloquei no YouTube de hoje, tem uma construção eu fazendo na mesinha digital também. Tem esse outro que eu fiz a sala, tem um que eu fiz a rua hoje de manhã também, que já tá lá no YouTube, tá certo? Deixa eu parar de gravar pra gente ver. Já assistiu esse outro? Eu vou assistir. Massa. Eu vou parar de gravar aqui para fazer a chamada e